E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusto da Oficina da NET e hoje trazemos para vocês o review da cadeira da Cougar, a Cougar Fusion. Ela é uma cadeira de entrada na marca que custa entre 700 a 800 reais. Então, bora ver a avaliação dela. Em um mercado dominado pela DX Racer e D3 Sports, a Cougar planeja participar também. Com a cadeira de entrada custando entre 700 e 800 reais, que é a Cougar Armor Fusion, ela não é de nenhuma maneira barata. Então nós temos que avaliar dentro dessa média de preço e comparar também com outras cadeiras, como por exemplo, cadeiras de escritório da Cavaletti, que tem também modelos nessa faixa de preço. Então vamos começar pela construção da cadeira e ver se ela é robusta. Vamos então primeiramente falar sobre o tecido da cadeira. Ela não tem couro, ela tem material PVC que imita o couro, então já deixo isso avisado para vocês. A Cougar avisa isso no site, então não temos problema nenhum com isso, é só para vocês ficarem atentos. Este material está tanto nos apoios de braço quanto no assento e no apoio das costas também. Então vocês têm mais da metade da cadeira enrolada neste material. Já essa estrutura é toda feita em metal e isso também conta a sua base em estrela de 5 pontos. O assento tem sua estrutura de metal e a parte de trás também. A única exceção são os apoios de braços, que são feitos em plywood. Este material é na verdade um plástico extremamente duro que imita bastante madeira. Inclusive, para usar esse tipo de material é necessário pagar a licença. Então ele tem um aspecto bem rígido e passa bastante confiança na construção. As suas rodinhas são feitas de material PU nas pontas, enquanto que a sua estrutura interna é em metal também. Isso garante que elas não risquem o seu piso, caso ele seja espelhado, e que o deslize da cadeira seja um pouco melhor. Assim como o resto da cadeira, o pistão também é feito em metal. Ele tem um pequeno cover plástico que pode ou não ser retirado, isso é com vocês na hora da montagem. Isso não afetará o uso da cadeira. O gás utilizado dentro do pistão é do tipo C4, e isso garante que sua atuação seja mais fluida e que você não sinta atrito quando precisar ajustar, por exemplo, a altura da cadeira. Lembra que eu falei antes que ela usava material PVC que imita o couro para o design da cadeira? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele é bastante utilizado em outros móveis, como por exemplo sofás e poltronas da sua sala de estar. Na parte central da cadeira, este material usa costura no estilo diamante, que é bem comum de ver em carros com costuras e interiores um pouco mais caro. Ele dá um aspecto bem legal à cadeira e deixa ela um tanto quanto mais elegante. Enquanto que no resto da cadeira, o material de PVC, que imita o couro, só tem a texturização. Não há nenhum tipo de costura dentro das áreas maiores que imita diamante ou algo do tipo. Falando da costura, ela usa uma cor mais puxada para o bronze, mas que cai muito bem com o laranja da Cougar, que pode ser encontrado tanto nos apoios das pernas quanto nos apoios da cintura. A costura também está presente aqui na parte frontal do apoio da cabeça e também na parte traseira do apoio da cabeça. Nos dois lados temos a mesma cor de costura e o mesmo logo da Cougar. Agora sim, vamos para a parte de ergonomia da cadeira, como eu me sinto ao utilizar a Cougar Fusion no dia a dia. Primeiramente, ela é muito confortável e conforto é basicamente a palavra-chave da cadeira. Ela tem bastante estofamento na parte interna do PVC, da sua costura exterior. E isso proporciona bastante conforto, tanto ao sentar quanto escorar as costas e a cabeça também. Como o estofamento é bem generoso, há bastante flexibilidade e há a impressão, quando você senta, que a cadeira lhe abraça e não que você tem que forçar para ela ser mais confortável. Então podemos dizer que o material da cadeira se adapta a você e não você ao material. Assim como na parte central, ele também é bem generoso aqui nos apoios de braço, com bastante flexibilidade também. Então isso proporciona que você possa deixar os seus braços encostados sem nenhum desconforto por várias horas.
Uma coisa que preocupa muitos é a falta de uma almofada extra para o apoio da lombar. E eu já lhes adianto que isso na verdade não faz falta alguma. A construção da cadeira já é pensada neste apoio e ela tem um ângulo natural que não é de 90 graus, e sim um pouco menor. Isso faz com que a sua postura enquanto você senta na cadeira seja muito boa, e a almofada, na verdade, só destruiria essa própria postura. Então a Cougar fez um excelente trabalho pensando na sua postura correta, e assim a almofada, na verdade, não faz falta alguma. Eu me sinto muito mais confortável sem nada. A única ressalva para essa parte de postura e ergonomia são os braços, que não são ajustáveis. Sempre um braço ajustável ele trará uma ergonomia e uma postura muito melhor em comparação a braços fixos. Eu que tenho braços grandes, acabo que às vezes tenho que mexer um pouquinho ou descer um pouco mais para ficar um pouquinho mais confortável. Caso você seja um pouco menor que eu, que tenho 1,87 de altura, pode ser que ela fique muito melhor ainda e você goste ainda mais da cadeira. Falando em altura, a cadeira tem um limite máximo de 120 kg. Várias pessoas aqui no escritório sentaram na cadeira e em nenhum momento ela apresentou algum tipo de rangido por causa do peso. Então você provavelmente estará muito tranquilo com isso. A montagem da cadeira é um tanto quanto simples e vocês não devem ter nenhuma dificuldade para fazer isso. Afinal, a Cougar não só inclui todas as ferramentas para fazer a montagem, ela também inclui um manual que diz todas as instruções ilustradas, então é bem fácil de entender o manual e de utilizar as ferramentas. No máximo você vai precisar de uma mãozinha para encaixar os últimos parafusos, mas isso não é nada demais e com certeza você sozinho conseguirá montar se persistir um pouquinho mais. Falando de ajustes de altura e inclinação, infelizmente a Cougar não inclui em seu site qual é a distância total de viagem do curso do pistão e nem qual é a inclinação máxima em graus da parte traseira da cadeira. Então, infelizmente, o máximo que eu posso fazer para vocês é mostrar o máximo que ela inclina e também qual é a sua altura o seu ajuste máximo de altura. A Cougar Fusion tem pontos negativos? Claro que tem, afinal não existe produto perfeito. Mas a verdade é que eles são basicamente nulos. Eu só tenho duas reclamações para fazer. Uma delas é o apoio de braço. Não é o conforto, não é a textura, nada disso. Mas sim é o fato dele não ser regulável, né? Ele não ter nenhum ajuste nem de altura nem de profundidade. Claro que temos outras cadeiras da própria Cougar com esses ajustes, como por exemplo a Cougar One X, mas elas são um pouquinho mais caras, obviamente. Ainda assim, ela é uma cadeira que custa R$ 750 em média, então para este preço eu creio que posso sim cobrar pelo menos um ajuste de altura de braço. O outro ponto, que na verdade nem é negativo, é que houve uma pequena falha do nosso produto em específico. Um dos encaixes onde o parafuso vai veio totalmente coberto pelo material de PVC, então tivemos que furar nós mesmos. Mas esse é um problema que não acontece só na Fusion e provavelmente a unidade que você receber não irá ter. Já vi acontecer em cadeiras muito mais caras, então não vou descontar nada da análise. Isso é uma questão de controle de qualidade da Cougar lá na fábrica onde a cadeira é montada, então é na verdade só eles falarem lá para ter um pouquinho mais de atenção. Vamos então para a conclusão do review da Cougar Fusion. Ela vale ou não vale a pena ser comprada? O que eu mais recomendo é que vocês vão em uma loja de cadeiras e testem várias e várias cadeiras, principalmente cadeiras da Cavaletti, por exemplo. Elas são conhecidas por ter extrema durabilidade, excelente construção e não ter um preço astronômico. Mas claro que temos que levar em conta que as cadeiras deles não são gamers, elas não têm nenhum design especial, elas são cadeiras de escritório comuns. E se caso este estilo, esta estética seja muito importante para vocês, então você deverá se voltar aos olhos a marcas mais gamers, como por exemplo a DX Racer, D3 Sports e a própria Cougar agora que entrou no mercado. Se tratando disso, a Cougar Fusion segue a sua palavra-chave, conforto. Já testei várias outras cadeiras, como uma Cavaletti 4001, que não se compara exatamente na faixa de preço também, como as topos de linha da DX Racer e algumas de entrada com preço parecido da D3 Sports. E tanto as topos de linha da DX Racer quanto algumas cadeiras Presidente da Cavaletti não tiveram um conforto tão grande quanto a Fusion proporcionou. Ela realmente se sobressai nesse aspecto. E se caso você tiver a oportunidade de sentar nela,
recomendo bastante que você faça isso. Fora isso, ela é sim uma cadeira de entrada, pelo menos para a Cougar, mas seu preço ainda assim é um tanto quanto alto, R$ 750 não é nada barato. E a minha recomendação segue a mesma, teste outras cadeiras antes de testar a Cougar, a Fusion, mas teste ela também. Pois é possível que o conforto, aliado à aparência, que inclusive acho muito boa, ganhe seu coração e que você esteja assim disposto a gastar este dinheiro um pouco a mais. No final das contas, eu indico sim a Fusion, afinal ela é uma boa cadeira, então a sua beleza, aliada ao conforto que ela proporciona, acaba sim ganhando bastante pontos. E mesmo com seu preço um tanto quanto alto, ela é uma das cadeiras gamers mais baratas que você pode comprar. Agora eu só fico curioso para poder testar a Cougar One X, que é cerca de 100 a 150 reais um pouco mais cara que a Fusion, mas que conta com, por exemplo, almofada para lombar e ajustes dos braços, né? Ela pode ajustar a altura. Então, se eu puder trazer o review da One X para vocês, estarei trazendo. Mas lhes deixo a Fusion como uma boa recomendação e um bom produto. Ela faz um check, digamos assim, em basicamente todas as caixas que uma cadeira poderia fazer. Então, espero que tenham gostado deste review, o primeiro review de cadeira que eu faço. E se caso eu deixei de cobrir alguma coisa aqui na cadeira, por favor comentem aí embaixo. Como eu acabei de falar, é meu primeiro review de uma cadeira gamer. Na verdade, é meu primeiro review de uma cadeira em geral. Então eu estarei incluindo o que vocês comentarem aí embaixo nos próximos reviews, caso apareçam mais. Muito obrigado por assistirem, se inscrevam aqui no canal, sigam a gente lá no Instagram e no Twitter. E valeu, pessoal!